Hoje nós vamos falar sobre os transtornos de ansiedade, mas o mais importante é entender o que tem em comum entre todas elas. Então, o que é a ansiedade, né? Exatamente quando você se depara num momento muito grave ali que você precisa tomar uma ação imediata. Por exemplo, você está vendo um carro na sua direção, né? Você dá aquele pulo para trás justamente para, né, não sofrer aquela colisão, para proteger a sua vida. E dentro de você, o que aconteceu? A hiperventilação dos pulmões, o batimento cardíaco acelerado, né, o fluxo de sangue para os membros, braços, mãos, pernas, justamente para que você possa ter ação de fugir ou de lutar ou paralisar muitas vezes. Então você vai gerar mais cortisol, mais glicose, hoje a cortisol quebra a glicose para gerar mais energia, e aí você tem esse poder à sua disposição para enfrentar exatamente o perigo, né? Então qualquer situação de perigo, de repente você se deparou com um ladrão, né? E aí você sente aquela sensação, né, dentro de você, esse batimento acelerado, para quê? Né, para você fugir do ladrão, né? Então essas reações que acontecem, elas são um mecanismo de defesa para te proteger mesmo, né? Então nós temos uma variação, por exemplo, igual a fobia, né? O medo de alguma coisa irracional, né? Por exemplo, o medo de barata, medo de ratos ou cobras. Então você vai gerar o mesmo mecanismo de luta e fuga. Só que olha só, ele veio pelos caminhos diferentes, né? De repente aquela sensação é totalmente irracional. Medo de barata ou medo de rato, você não sabe, simplesmente você sente, né, aquele asco e traz toda aquela sensação. Como também a gente pode trazer o transtorno obsessivo compulsivo, que muitos especialistas colocam também na categoria de transtorno de ansiedade. Por quê? O transtorno obsessivo compulsivo é uma mania, né, obsessiva, né? Então todos nós temos manias. Só que nós conseguimos controlar muitas vezes, isso é natural, tá tudo bem. Mas quando ela é compulsiva, a tentativa de controlar algo compulsivo, né, nesse transtorno obsessivo, você acaba gerando ansiedade. Por isso que esses especialistas colocaram, né, o TOC como, né, também transtorno de ansiedade. Tem o transtorno de ansiedade, né, da generalização. Por quê? Porque imagina lá, um homem que foi para a guerra e ele vive constantemente, né, vários eventos de luta e fuga. Então, olha só a pressão. Toda vez que ele ouve o barulho de bomba, ele está já, né, se precavendo, ele está tomando seus cuidados, ele sente toda aquela reação de luta e fuga. Quando ele sai da guerra e vem para o mundo, né, habitável, um mundo natural, quando ele vai para um evento, vai de repente para uma festa de fim de ano, tem os rojões, mesmo ele sabendo que aquilo não é real, aquilo não vai machucar ele tem dentro dele essa ansiedade generalizada, que é exatamente linkando com aquilo que ele desenvolveu lá na guerra para um momento que não tem nada a ver, que é o gatilho, o barulho. Ele sabe que aquilo não vai machucar, mas mesmo assim ele sente. Então você percebe que existem várias questões relacionadas, né, para o mesmo sentido da luta e fuga. Por exemplo, crush, né? Você está apaixonado, você está apaixonada, né? Você está esperando a ligação daquela pessoa querida e de repente o telefone toca quando você menos espera. O batimento, quando o coração começa, né, bater muito mais rápido, você tem aquela sensação, muitas vezes o seu sudorese, e aí você sente toda essa ansiedade, mas só que a motivação é outra. Você entende que também, né, depende da intenção do momento, da situação. A ansiedade, ela é muito positiva, é muito gostosa, inclusive. Mesma coisa lá na montanha-russa, né? Quando você vai, né, entrar no brinquedo, e quando você está dentro do brinquedo, você sente muita ansiedade. Só que é uma ansiedade gostosa para muitas das pessoas. E entre outras sensações que você vai trazer, né? Por exemplo, você está dentro de um carro, você está vendo um acidente lá na sua frente, vai sentir uma ansiedade, né? E isso é natural. O que não é, que a gente já falou sobre disfuncionalidade, né? Lá atrás, você entende que aquilo é muito positivo para você em todos os sentidos saudáveis. Quando não é saudável? Quando você sente aquilo de forma irracional, né? Através de gatilhos, objetos,
né? Talvez um olhar de uma pessoa, você sente uma ansiedade e não tem explicação, ela é oculta, ela veio de um aprendizado que está registrado aí na sua amígdala, que ele já tem a experiência do perigo e associa uma coisa com a outra, né? Ou através de pensamentos negativos, né? Um turbilhão de pensamentos negativos, e ele também vai gerar aí a ansiedade. Então você vai sentir direto no corpo, muitas vezes, ou ele vem por intermédio de pensamentos, mas todas elas vão disparar o que? O mecanismo de defesa, que é de luta e fuga. Como também a síndrome do pânico. Você está num lugar super tranquilo, né? Você está no churrasco, você está num evento super gostoso, né? Até mesmo lá com a sua família, e de repente você sente toda aquela sensação, aquele pânico, medo de morrer, né? Você não vai sentir isso quando você está fugindo do leão. Por quê? Porque você sabe que você tem que fugir daquela situação que é normal. Mas imagine você numa praia, né? Você realmente fazendo uma coisa muito divertida e de repente você sente essa sensação do pânico, né? A sensação de que você vai morrer. Ou muitas vezes você já acorda, né, com essa sensação de pânico e impede de você sair de casa muitas vezes. Então por isso que, né, no meu ponto de vista, a ansiedade, ela não é uma doença. O que leva ela a ter comportamentos disfuncionais é a motivação, é exatamente aonde que ela está acontecendo, se ela realmente está paralisando a sua vida de uma forma que não faz sentido nenhum. Por exemplo, você não está indo viajar, né, encontrar de repente lá, né, o seu marido, ou deixando de produzir um trabalho ou um projeto que está do outro lado do país, ou do outro lado do estado, que você precisa usar o avião para isso, e você é impedido por conta do pânico, da ansiedade. Isso aí já é disfuncional, né? Então a gente já também falou sobre frequência, a gente já falou sobre, né, o nível, né, dessa ansiedade, e também a ansiedade que impede de você fazer aquilo que é mais importante, ok? Então bora lá no grupo VIP para você que está fazendo treinamento, tem a plataforma do Instagram, do YouTube, dá o seu joinha, curte e caminha para quem é mais importante, que você realmente gostaria que essa pessoa pudesse ter uma vida, né, com qualidade, viver na plenitude.